Então, boa noite, gente. Hoje eu vou falar para vocês sobre as estrelas. Vamos começar a falar sobre as estrelas. Já falamos sobre o Sol, né? Que é muito importante. E a aula de hoje é uma aula de referência para todo o curso, na verdade. Nós vamos falar sobre como... Minha voz está ruim hoje, estou bem resfriado. Nós vamos falar sobre como fazer algumas medidas fundamentais em astrofísica através das estrelas. Então, como é que a gente faz essas medições? Isso é muito importante para esse curso, pela maneira como eu resolvi fazer esse curso, que é uma maneira observacional. Então, um curso que a partir de agora, cada vez mais, a gente vai focar muito na maneira como a gente obtém a informação. Não vou ensinar vocês a fazer observações, isso está fora do escopo, mas eu quero que no final desse curso, né, que são 30 aulas de astrofísica, no final dessas 30 aulas vocês saibam dizer por que a gente acredita nisso, por que a gente acredita naquilo, quais são as evidências a favor disso, as evidências a favor daquilo, o que ainda precisa ser melhorado em termos de observação, de parte experimental, de parte teórica, né? Não ficar sendo só uma informação de almanaque, onde você decora as informações, tá? Então, acho que é muito importante a gente entrar nesse caminho aí de entender bem os dados experimentais, as observações, o que realmente se trabalha em astrofísica, tá? E essa é uma das primeiras aulas em que a gente vai explorar, então, as técnicas observacionais, pelo menos as mais importantes de astrofísica. Vamos falar sobre elas sendo aplicadas para estrelas, mas vai valer para tudo ao longo do curso, tá? Então, vamos ver. Primeiro, algumas medidas, né? A gente pode tentar fazer uma classificação das medidas entre medidas diretas, fundamentais, que são medidas, o nome diz, né, fundamentais. A gente precisa de tudo para que a gente vai fazer em astrofísica. E depois eu vou falar um pouquinho de algumas medidas indiretas fundamentais. As medidas diretas fundamentais são aquelas que a gente, através delas, já tem a informação que a gente quer mesmo. Não precisa usar essa medida para, a partir dela, tirar outra informação. O projetor está cortando o título aqui. Mas a primeira medida direta, fundamental que a gente tem em astrofísica é chamada de magnitude aparente. Como o projetor está cortando, eu vou escrever esse nome aqui, porque é um nome muito importante. Você vai acabar se acostumando com esse nome nesse curso. Magnitude aparente. Magnitude, na astrofísica, você pode pensar como sinônimo de brilho, tá? Sinônimo de brilho. Então, mas os astrofísicos usam esse termo, magnitude. Magnitude aparente, ou brilho aparente, então, se refere ao brilho, à magnitude que uma estrela tem ao se observar diretamente essa estrela, ou seja, com olho nu, ou com telescópio, com algum equipamento, mas uma observação direta dessa estrela. Qual é a magnitude, o brilho dessa estrela, tá? A primeira coisa que a gente observa de noite, hoje está um céu estrelado lá fora, muito bonito, né? Se você for olhar para as estrelas lá, a coisa mais evidente que vai aparecer para você é que as estrelas não têm o mesmo brilho. Cada estrela tem uma magnitude diferente. Então, foi criado, é natural que surja um sistema de comparação desses brilhos, né? Só dizer que uma é mais brilhante do que a outra não é suficiente, a gente precisa quantificar isso. Uma das primeiras medidas, uma das primeiras quantificações para isso foi feita pelo Hiparco, quase 200 anos antes de Cristo, né? Lembram daqueles gregos muito importantes na história da astronomia. O Hiparco, ele criou um sistema arbitrário, assim como a gente usa um sistema arbitrário para a temperatura, né, o grau Celsius, né? O Hiparco criou um dele também, um sistema dele, que é utilizado até hoje, tá? Os astrônomos se acostumaram a esse sistema e na falta de um melhor, ficamos com ele até hoje. É um sistema que ele criou o seguinte, ele disse, olha, a estrela mais brilhante que eu consigo enxergar, a olho nu, né? Não tinha telescópio. A estrela mais brilhante que eu consigo enxergar, eu vou dizer que ela tem magnitude 1. A estrela mais fraca que eu sou capaz de enxergar, eu vou dizer que tem magnitude 6. Por que 1 e 6? Porque o Hiparco quis, não importa. Tá? Podia ser 1 e 9, 1 e 5, depende do seu gosto, né?
Mas o Hiparco escolheu 1,6, ele é o Hiparco e a gente usa o que ele fez até hoje. A primeira coisa que a gente foca, né, no 1 e no 6. Por que 1 e 6? Não importa. Mas a coisa realmente interessante é que você tem que notar que o sistema é invertido. Isso causa bastante confusão na hora de fazer algumas constatações aí, tá? Ou seja, as estrelas mais brilhantes têm o menor número de magnitude, 1. E as estrelas fraquinhas, a magnitude é maior, 6. É um sistema invertido, tá? Então, claro que isso o Hiparco tirou de olho nu, né? Algumas pessoas são capazes de enxergar estrelas mais fracas do que o Hiparco era capaz de chegar, ele não era nenhuma sumidade em termos de ótica, né? E a gente hoje conhece estrelas mais brilhantes do que a que o Hiparco conhecia na época, porque ele estava ali na Grécia, né? Mas se você for em volta do globo, você vê o céu de outras posições, o céu do hemisfério sul, né? E aí você vai conhecer outras estrelas. Então a gente pode generalizar, digamos assim, o sistema do Hiparco indo para números menores ainda do que 1 e números maiores ainda do que 6 se a gente pensar nos telescópios, que são capazes de enxergar estrelas ainda mais fracas, né? Como o Sol é uma estrela, se a gente colocar o brilho do Sol no sistema do Hiparco, e daqui a pouco eu vou explicar como é que se faz isso, o Sol vai ficar com uma magnitude aí menos 26, quase menos 27, negativa, uma magnitude negativa, porque o Sol brilha demais, né? Então, quanto mais brilhante, mais negativo é. A escala é invertida. A lua cheia, né, brilha bastante também. E como eu falei, tem uma estrela que é mais brilhante do que a estrela mais brilhante que o Hiparco conhecia, que é a Sirius, que tem uma magnitude aparente de menos 1,45. A gente tem outras estrelas mais brilhantes, e entre elas uma estrela muito importante, que é chamada estrela Vega, que é uma estrela que ficou como a referência, o zero da escala. Então era preciso colocar um zero nessa escala para calibrar, né? Vega ficava bem perto do zero no sistema do Hiparco, então se recalibrou todo o sistema para Vega ficar com magnitude zero. Ela foi colocada, né? Então Vega é zero, o pulo de uma em uma magnitude é o mesmo tamanho que o Hiparco adotou, então o sistema fica todo calibrado a partir de Vega e a partir da escala, do passo em magnitude que o próprio Hiparco adotou. Então só mexe um pouquinho na escala do Hiparco ali, tá? As estrelas mais fracas que uma pessoa consegue ver a olho nu ainda estão em torno de 6. Algumas pessoas com olhos maiores ou capacidade melhor conseguem ver até 7, tá? Magnitude 7 é mais ou menos o limite. E um telescópio é capaz de ver até magnitude 25. Então uma estrela muito apagada, né? Muito pouco brilhante. O telescópio não consegue normalmente ver magnitudes mais baixas do que 25, não por limitação do telescópio, mas por limitação do próprio céu. Porque o céu tem um brilho também, um brilho intrínseco, né? Tem várias estrelas, se tiver a Lua, né? A gente tem a atmosfera na Terra que reflete luz, etc. Então, se você pegar o telescópio e apontar para o céu em si, o negro não é realmente negro, ele tem um brilho, tá? Um brilho que você pode pensar como um brilho residual. E esse brilho, a magnitude dele é na faixa de 25. Isso não são números fechados, né? Se você vai de um lugar para o outro da Terra, se está no telescópio espacial e tal, essas coisas mudam. Mas aqui, em torno de 25, tá? Esse é o limite do brilho do céu. Agora, esse sistema de magnitude do Hiparco é um sistema baseado no olho, né? No olho dele. Então, é um sistema já quantitativo, mas não é preciso. Não é preciso, ele não dá uma informação física relevante para a gente, porque ele depende da sensibilidade do olho, né? Então, para os físicos, é mais interessante trabalhar com um sistema direto daquilo que a gente mede no nosso equipamento. E o que a gente mede no nosso equipamento não é magnitude, o que a gente mede é fluxo, quantidade de luz que chega no equipamento, por unidade de tempo e por unidade de área desse equipamento, né? Então, se eu tiver um telescópio gigantesco, eu vou captar muita luz. Se eu tiver um telescópio pequeno, eu vou captar pouca luz. Então, eu não posso comparar a quantidade total de luz, eu preciso comparar dividindo pela área de cada telescópio, para fazer uma proporção, né? Pela unidade de tempo que essa luz vai chegando, né? Ou seja, eu coletei a luz por 1 segundo, por 1 hora, etc. Então, a gente usa essa medida, fluxo. O fluxo é uma medida física
pode pensar energia por unidade de tempo, unidade de área. Mas ele se relaciona com a magnitude, que é uma medida fisiológica, né? É uma resposta do nosso olho, tá? O nosso olho tem uma escala que a gente diz que é logarítmica. Se você aumentar o fluxo 10 vezes, o seu olho não vê o brilho aumentando 10 vezes. O seu olho vê o brilho aumentando pouco menos que isso, tá? Não aumenta por um fator 10. Tá? Ele tem uma escala log. Isso é muito importante para a gente, porque aí permite que a gente enxergue desde lugares muito escuros a lugares muito brilhantes. Quem gosta de fotografar sabe que é difícil fazer isso com equipamento, né? Você pega uma máquina fotográfica simplesinha, né? E vai fazer a fotografia num lugar escuro. Depois você vai tentar fazer a fotografia num lugar muito brilhante. E o mais difícil de todos, fazer uma fotografia onde há um contraste, né? Onde há um contraste. Às vezes a figura é escura e o fundo é brilhante, tem um sol, alguma coisa atrás. É super difícil no equipamento captar isso. Já o nosso olho é muito bom para captar essas coisas, porque o nosso olho tem uma resposta logarítmica e não uma resposta em termos de fluxo, que é normalmente o que tem nos equipamentos, tá? A natureza sabe fazer as coisas, né? A mesma coisa a audição, é o mesmo esquema. Quem já estudou escala de decibéis deve ter lembrado da escala de decibéis quando viu esse log para a parte ótica, tá? Mais ou menos um aumento de 300 vezes em fluxo, corresponde a um aumento de uma magnitude. Tá? Então, se você fizer o objeto ficar 300 vezes mais brilhante, a magnitude dele vai aumentar em 1. Faz uma comparação. Aumentar 300 vezes em fluxo é como se você pegasse uma lâmpada comparada com 300 lâmpadas iguais. 300 vezes mais fluxo. Em termos de magnitude, é só uma magnitude isso, tá? Então, o nosso sistema fisiológico ele responde bem, tá? Em termos de equação, seria isso daqui, onde aí eu preciso de um zero nessa escala, né? E eu coloco esse zero como a magnitude dessa estrela Vega. Significa, então, que eu vou fazer o seguinte, a medida na prática é assim. Eu quero saber qual é a magnitude da estrela A. Eu meço o fluxo dessa estrela, A, e depois eu vou medir com o mesmo equipamento, porque a resposta depende do equipamento, né? Com o mesmo equipamento, eu vou medir o fluxo de Vega. E aí eu tenho o fluxo de Vega. Eu calculo a razão das duas, calculo um log e digo, ó, o fluxo de Vega é 0. Então, o fluxo da estrela A, eu sei, é tanto, tá? Claro que a gente não vai precisar sempre ficar comparando direto com Vega, né? Ficar fazendo a observação, a gente calibra o equipamento. Mas o zero dessa escala seria a magnitude de Vega que a gente observa algumas vezes. Então esse é o princípio, a magnitude, o brilho de uma estrela, tá? Em princípio a gente faz isso. Agora, na prática, tem algumas coisas que complicam a nossa vida e que são muito importantes a gente entender bem como é que são, porque depois elas vão ser usadas para obter informação astrofísica. A coisa que mais complica a nossa vida na prática é a seguinte: se eu tenho aqui, olha, o espectro dessa estrela, Vega, tá? Então, só lembrando aqui, porque a gente vai falar muito de espectro daqui para frente, você tem que ter certeza que você entendeu bem o que é um espectro, tá? Então, o espectro é o seguinte, tem uma fonte de luz, essa fonte de luz vai emitir luz branca. Eu vou usar a caneta preta aqui, porque não dá para escrever com branco aqui. Então, ela emitiu uma luz branca que eu estou representando como preto. Aí eu faço essa luz passar num prisma ou numa rede de difração, alguma coisa, para separar os vários comprimentos de onda. Então ela vai sair aqui um espectro, uma luz verde, vai sair uma luz, eu só tenho essas cores aqui, então é verde e azul, mas seria... até tem vermelho também. Aqui ficou torto, né? Então vai sair um feixe de luz azul. Vamos exagerar um pouco esse negócio aqui. É isso aí. Um vermelho e um verde aqui, né? Então, a gente vai separar as várias cores dessa luz, que seria um raio de luz branco, né? Bateu aqui no prisma, ele refratou e dividiu. Aí, o que a gente faz é pegar um detector e colocar esse detector aqui, né? E eu vejo quanto que eu medi de azul, quanto que eu medi de verde e quanto que eu medi de vermelho. E faço um gráfico disso aqui para mim, né? Faço um gráfico. Então, nesse gráfico eu boto aqui, né?
Quanto que eu medi de azul? Medi tanto de azul, esse valor, né? Aqui então está o comprimento de onda e aqui está a intensidade. Então eu medi isso aqui de azul. Ótimo. E de verde? Quanto que eu medi de verde? De verde eu medi isso daqui. E finalmente de vermelho eu medi essa outra quantidade aqui, tá? Então eu medi essas 3 cores. Eu posso fazer, os equipamentos permitem que eu faça isso daqui para muito mais cores do que 3, né? E aí eu faço um gráfico como esse aqui, essa linha escura, essa linha preta, tá? Então eu tenho o espectro da estrela. Você pode imaginar que cada pedacinho desse gráfico aqui representa a intensidade para uma dada cor, ou um dado comprimento de onda, que seria a mesma coisa, tá? Então, para cada cor, eu tenho uma intensidade que forma esse espectro. No caso, esse espectro da estrela Vega é um espectro que emite bastante aqui, ó, no azul, bastante no azul, e bem pouquinho no vermelho. Bem pouquinho no vermelho, comparado com o azul, tá? Então tá, vamos ver a complicação da história da magnitude. Seria muito fácil se eu pudesse pegar e medir, então, o brilho de uma estrela e comparar direto com Vega. Eu meço o brilho de uma estrela e comparo direto com Vega. Mas eu não tenho realmente essa medida do brilho da estrela. Eu tenho, na verdade, só a medida do brilho da estrela numa faixa de comprimento de onda. Por exemplo, eu posso olhar para essa lâmpada, imagina que essa lâmpada seja estrela, né? E medir o brilho dela. Mas, na verdade, eu só enxergo no óptico. Eu só enxergo nos comprimentos de onda do visível. Então, o brilho que eu estou dizendo que essa lâmpada tem, na verdade, é o brilho da parte do espectro dela do visível. Essa lâmpada emite luz ainda no ultravioleta e também no infravermelho, mas nada disso o meu olho enxerga, tá? Então, a magnitude que eu digo que ela tem é a magnitude só de uma faixa do espectro dela. Por exemplo, dessa faixa verde aqui, tá? Então, quando eu dou essa medida da magnitude de uma estrela, eu preciso sempre dizer de que faixa espectral é essa medida, tá? De que faixa espectral vai ser essa minha medida. E por isso, se eu quiser ter dados que tenham algum sentido para a comunidade astronômica em geral, todos os astrônomos precisam usar essa informação, né? Calibrada. Todo mundo tem que usar a mesma faixa, ou seja, o que é espectro ultravioleta para mim tem que ser para todo mundo. Ou pelo menos tu tem que saber exatamente o que é ultravioleta para mim, quando eu estou falando. Quando eu digo que é visível, todo mundo tem que saber exatamente o que é visível. No papel é fácil. No papel é fácil eu dizer, o meu visível vai de 4.500 a 5.500. É bem fácil dizer, né? 4.500 angstroms a 5.500 angstroms. O difícil é fazer isso na prática. Por que na prática? Porque a medida da magnitude, lembra, vai ser feita com um telescópio. Com um telescópio. O telescópio tem um detector. E o detector não detecta em todos os comprimentos de onda da mesma maneira. Ele tem uma faixa de operação. Geralmente os detectores, eles trabalham óptico, um pedaço do ultravioleta e um pedaço do infravermelho, os detectores normais. Aí você tem detectores especiais, digamos, para o ultravioleta, para o infravermelho, para raio-x, para micro-ondas, para vários comprimentos de onda, o detector muda completamente, eventualmente até o telescópio muda, a gente já viu isso, né? Então eu preciso levar em consideração o meu detector. E como cada astrônomo vai ter um detector diferente, ele precisa fazer essa correção na hora de passar a informação para os outros, tá? Para poder, digamos, conversar direito entre os astrônomos, a gente criou alguns filtros de luz. Alguns filtros de luz que vão facilitar, na verdade, eles vão dizer, né, essas faixas aqui, tá? Existem milhares de filtros de luz para as mais diversas aplicações. O importante é que, se eu crio um filtro de luz, eu vou ter que passar a informação dele certinho para todo mundo, para que qualquer pessoa possa replicar o meu experimento. O sistema mais famoso de filtros de luz é chamado sistema Johnson-Morgan, tá? Esse sistema, ele tem, a parte mais importante dele, tem 5 filtros de luz. E esses filtros de luz são, isso aqui é uma foto deles, tá? O filtro de luz é uma lente
é uma lente com uma determinada cor. Você está vendo a cor, mas na verdade é uma lente que deixa passar a luz em determinada cor, tá? Então, no sistema Johnson-Morgan, por exemplo, a gente tem um filtro de luz B, que deixa passar a cor azul, blue, né? Blue, tá? Tem um sistema V, que deixa passar o centro do visível, que para nós é verde, né? Tem o R, que deixa passar o vermelho, tá? E o infravermelho e o ultravioleta. Esses são os filtros mais comuns. O que é um filtro? Um filtro é um vidro que tem alguma substância química dentro dele. Então, um vidro com alguma substância química, algum metal, alguma coisa que deixe passar somente a luz em determinada faixa. Então, eu preciso passar sempre as especificações técnicas desse vidro. Olha, é um vidro de tal tipo, com tal componente, com tal percentual, etc., para qualquer pessoa poder fabricar esse mesmo filtro. E o que esse filtro tem em relação ao espectro? Como é que ele trabalha em relação ao espectro? É dessa forma aqui, olha. Então, você tem o espectro da estrela Vega, que é essa linha preta. Vamos pegar o filtro I, do infravermelho. O filtro do I, do infravermelho, ele vai deixar passar a luz nesse comprimento de onda quase toda. Tá? Quase toda a luz passa nesse comprimento de onda aqui, perto de 8.500 angstroms. Mas, se você vai um pouco para longe de 8.500 angstroms, ele já não vai deixar passar quase nada de luz. Eventualmente, em 7.000 angstroms, ele já não deixa passar nada de luz. Se você vem mais para lá, para lá de 11.000, 12, 13.000 angstroms, já não passa mais luz nenhuma. Isso daqui é a resposta do filtro. Você pode pensar nisso como a transmitância do filtro, quanto que ele transmite de luz, tá? Então, se você incidir uma luz ultravioleta, pega um raio laser ultravioleta e incide no filtro I infravermelho, não vai passar nada do outro lado. Não passa nada, tá? Ele bloqueia toda a luz. Bloqueia tudo. Se você pegar um laser com comprimento de onda 8.500, vai passar praticamente tudo, tá? Então, ele bloqueia, deixa passar a luz só de uma parte. A mesma coisa os outros filtros. E como esses filtros são algum objeto real, não é uma coisa matemática, né? A resposta deles não é uma curva bonitinha. Você vê que ele é assimétrico, ele tem umas deformações, depende da composição química desses filtros. Mas o mais importante é que esses filtros eles têm uma largura típica e uma posição típica onde eles estão no espectro. Então o filtro ultravioleta pega essa região aqui do espectro, essa queda aqui. O filtro azul vai pegar essa parte das linhas de Balmer aqui. O filtro da parte do visível pega bem o meio aqui, a parte mais visível, vermelho e infravermelho, tá? Então, cada um tem o seu lugar, há uma superposição entre eles, mas isso não é um problema. Então, quando eu incido a luz de uma estrela sobre um telescópio, como é que a gente trabalha? A gente pega essa luz, e ao invés de decompor, né, decompor num prisma, eu posso fazer uma coisa mais simples. Eu posso simplesmente colocar um filtro na frente dessa luz. E aí eu sei que toda luz que passar por esse filtro, por exemplo, vai ser luz vermelha. E aí eu posso ver a quantidade total de luz e dizer, olha, o vermelho tem magnitude tanto, tá? O vermelho tem magnitude tanto no filtro R. O filtro R tem magnitude tanto. E aí eu posso fazer essas medidas. Depois eu posso ir lá e trocar o filtro do vermelho, colocar um filtro verde, um filtro ultravioleta, um filtro azul e ter várias medidas, tá? Podemos dizer que é polarizador seletivo. Ele perguntou se é um polarizador seletivo. Não é bem um polarizador porque a luz, ele vai pegar a luz de todas as polarizações. Mas ele é seletivo na cor. Tá? Ele seleciona a cor. Eu poderia ainda usar um polarizador aqui, um polaroid, né? Mas aí é outra história. Tá? Mas não, ele seleciona a cor. Isso que é importante. Então ele vai deixar passar, esse filtro I, ele vai deixar passar só esses comprimentos de onda dessa parte. Só que olha só, a resposta dele não é igual. Então, se aqui eu tiver essa quantidade de fótons vindo da estrela, na verdade vai passar um percentual dele só. Se isso aqui for 100% e aqui for 0%, eu posso ver, né, que aqui vai passar aproximadamente 30% dos fótons.
os outros 70% vão ser bloqueados. Aqui também vai passar só um percentual. Já aqui no centro do filtro vai passar 100% desses fótons. Então, na verdade, quando eu tenho esses filtros, o certo é multiplicar a resposta do filtro pelo espectro da estrela. E eu tenho um gráfico como esse daqui, olha só. Então, é o que a gente chama de convolução, tá? A multiplicação de uma curva pela outra. Então, a resposta vai ser essa daqui, olha só. No infravermelho, por exemplo, eu vou passar quase tudo que está aqui, só que essa parte aqui vai passar bem pouquinho, tá? Então, esse raio vermelho que vai sair aqui, na verdade, é a soma de toda essa área sombreada aqui. É a área dessa região sombreada, tá? Eu somo todos eles, mas eles não vão estar todos com a mesma resposta por causa do filtro. É a mesma coisa para os outros. Então, quando eu for comparar a magnitude da estrela A, da estrela, sei lá, com a estrela Vega, eu tenho que comparar em determinado filtro. Tá? Em determinado filtro, e aí os astrônomos, claro, têm que usar os mesmos filtros. Então, todos os principais observatórios têm vários tipos de filtros que você pode usar para fazer a sua observação. Tá? Isso é comum. Aqui, por exemplo, eu mostrei aqui, olha, eu calculei a área dessa região sombreada para vocês poderem ter uma ideia mais ou menos de como que se compara essas áreas. Obrigado pela resposta ali. Então, deve ser um decompositor seletivo. Sim, de certa forma, isso aí. Obrigado, você. Ainda aprendendo. Agora eu tenho esse problema. O filtro mede só um pedaço da luz. Só um pedaço da luz, né? Deixa só vermelho. Oi. Não entendi essa parte da convolução ali. Como que... É aqui, ó. Como saiu desse pico, né? Aqui é a resposta do filtro, né? Então, pensa em termos de percentual. Aqui passa 100% da luz que incidir. 8.500, mais ou menos. E aqui vai passar 0% em 7.000. Só que então aqui a gente, para saber a intensidade total desse raio vermelho, o que eu preciso fazer? Eu preciso ver, olha, eu tenho 700 watts por metro quadrado aqui, eu tenho que multiplicar pela resposta do meu filtro, que é 10%. Então só vai passar os 70 watts por metro quadrado dessa região. Mas se aqui eu tinha 500 watts por metro quadrado, por exemplo, a resposta é 100%, então vai passar os 500. Portanto, a contribuição vai ser 500 mais 70 do outro. É isso que eu quero dizer quando eu falo em convolução, tá? Quando eu falo aqui. É isso aqui. Eles não basta olhar só para o espectro da estrela ou só para o filtro. Eu tenho que olhar para a multiplicação das duas curvas, uma pela outra. Tá? Aí eu vou ter a área total delas. É isso. Tá? Agora, como eu estava falando para vocês, então um filtro vai medir só um pedacinho da luz da estrela, numa determinada faixa. Mas muitas vezes, para ter uma informação física relevante, ou mesmo poder comparar a informação de estrelas bem diferentes umas das outras, eu não posso olhar só para uma faixa, porque vocês vão ver daqui a pouco, tem estrelas que emitem quase tudo no ultravioleta e tem estrelas que emitem quase tudo no infravermelho. Se eu for comparar o quanto que elas emitem na banda V, não vai ser justa a comparação, porque elas emitem em comprimentos de ondas diferentes. Se eu quiser olhar a energia delas, se eu quiser fazer uma comparação, eu tenho que olhar para a energia total delas. Então existe ainda uma segunda grandeza, que essa não é medida diretamente, que se chama magnitude bolométrica. É a magnitude que eu teria se eu pudesse medir em todos os comprimentos de onda de uma só vez. Se eu pudesse pegar a luz que vem da estrela, não passar em filtro nenhum e detectar toda essa luz com o meu detector. Só que é uma questão prática de que eu não posso fazer isso, porque o meu detector não é capaz de enxergar em todos os comprimentos de onda, assim como o meu olho não é capaz. Então não tem como. O que eu posso fazer? Eu posso fazer umas tabelas de conversão. Eu posso dizer, olha, estudar em detalhes o espectro de algumas estrelas e dizer, olha, se na banda U, B, V, R, I, as magnitudes são essas, então a magnitude bolométrica para as estrelas que eu estudei era tanto.
Então eu posso calcular a partir de alguns valores a magnitude total. Mas é uma, digamos, é uma tabela, eu faço uma resposta, né, de uma para outra, tá? Uma função. Em função das magnitudes medidas aqui, eu vou ter a magnitude bolométrica. É uma medida indireta, sempre vai ter um erro bem grande nessa medida, tá? Mas é uma medida importante. Então, quando a gente fala de brilho de uma estrela, principalmente quando eu falo de brilho total de uma estrela, nunca é uma medida observacional direta. A gente só observa mesmo em umas faixas bem específicas, tá? Em algumas faixas. Agora, essa história da cor eu apresentei como uma limitação para vocês. Desculpa, essa história dos filtros, como uma limitação observacional, e realmente é. Só que é uma limitação que, se a gente souber usar, pode nos ajudar a ter informações muito importantes sobre as estrelas. Por exemplo, vamos imaginar aqui, se você observar o céu à noite, você vai perceber, primeira coisa, que as estrelas têm brilhos diferentes, isso eu já falei. A segunda coisa que você vai notar, elas têm cores diferentes. Tá? Nem todas as estrelas têm as mesmas cores. Daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouquinho mais isso aí. Mas imagina 3 estrelas com 3 cores diferentes aqui. 3 cores diferentes, tá? Uma estrela vermelha, uma amarela e uma azul. As cores estão bem exageradas nesse gráfico aqui, tá? Fisicamente, lembra da curva de corpo negro, que eu tinha já apresentado para vocês? Fisicamente, uma estrela ser vermelha significa dizer que ela vai emitir o espectro dela, a maior parte aqui na parte do vermelho. E é uma estrela que tem uma temperatura baixa, em geral ali em torno de 2500 Kelvin. A gente vai explorar bem mais isso aqui daqui a pouco. Uma estrela ser amarela significa que o máximo da emissão dela vai estar aqui na parte do visível, 5800 Kelvin, é o Sol. E uma estrela ser azul significa que o máximo da emissão dela vai estar lá para o ultravioleta, uma estrela bem quente, 18.000 kelvins. Então, se eu pegar essas 3 estrelas no céu, pela cor delas eu já sei a temperatura da estrela, tá? Se você pega uma estrela bem vermelha, aqui no céu da nossa região dá para ver bem Betelgeuse, que é uma estrela da constelação de Órion, é super vermelha, tá? Então a gente consegue ver ela bem avermelhada, dá para saber que a temperatura dela é baixa. O Sol é uma estrela amarelada e Sirius é uma estrela esbranquiçada para o azul. Então a gente sabe que Sirius é uma estrela quente. Por exemplo, essas, mas tem outras, tá? Se você pegar uma tabela de estrelas, você vai ver várias outras. A gente pode fazer essa constatação facilmente com o olho, né? Então, com o olho a gente sabe a cor dos objetos. Agora, como é que eu posso fazer isso com um telescópio, né? Com o telescópio, eu vou poder usar a informação dos filtros. Então, veja só, se eu pegar essa estrela avermelhada e fazer a medição no filtro U e comparar com a medição no filtro R ou no filtro I, infravermelho, eu vou ver que uma medida é bem diferente da outra. A diferença das duas aqui, a diferença dessas duas, vai estar relacionada à cor da estrela e, portanto, à temperatura da estrela. E as diferenças não são iguais, né? Por exemplo, uma estrela vermelha é assim, numa estrela amarela as duas são quase iguais e na outra inverte, tá? Então, pela diferença no brilho em cada filtro, eu tenho a informação de cor da estrela. E a informação de cor da estrela pode ser extremamente útil para a gente tirar umas informações super relevantes das estrelas. Então vamos agora olhar devagar esses 2 gráficos que a gente tem aqui. Primeiro esse daqui. Nesse gráfico eu tenho duas curvas de corpo negro. Não seria espectro de estrela, um corpo negro é mais fácil, né? Lembra, um corpo negro tem um objeto que ele é aquecido, ele vai emitir, né, luz de acordo com a temperatura que ele tiver. Por exemplo, se o objeto tiver mais ou menos 5.000 kelvins, ele vai emitir a luz com essa distribuição de espectro. A maior parte da luz dele vai estar aqui no visível, né? Ele vai emitir pouco no ultravioleta e vai ter bastante emissão no infravermelho. Se eu esquentar mais esse objeto, até 10.000 Kelvin, ele vai emitir a maior parte da luz dele no ultravioleta e bem pouco, comparado com o máximo, né? Bem pouco no infravermelho. Tá? Isso aqui é os espectros deles. Agora, se eu pegar e usar os filtros para medir quanto que cada um desses aqui vai emitir, né? Você vê que a resposta vai ser bem diferente. Por exemplo,
esse corpo de 5.000 Kelvin aqui, ele vai emitir, né? Se eu calcular, né, com filtro V, a emissão em V vai ser bem maior do que a emissão no ultravioleta. Já o outro corpo é o contrário. A emissão no ultravioleta vai ser muito maior do que a emissão em V. Então, se eu calcular a diferença, U menos V, por exemplo, U menos V, eu vou poder comparar a cor dos espectros e, portanto, de certa maneira, a temperatura dos espectros, tá? É isso que a gente tem nesse gráfico aqui. Nesse gráfico, a gente está fazendo o gráfico aqui da cor, né, que a gente chama, que é a diferença da medida de dois filtros. A gente está fazendo no eixo Y U menos B, então a medida dessa menos essa daqui, versus no eixo X B menos V. B menos V. Então eu estou comparando o quanto que cai aqui, tá? Quanto que cai aqui, quanto que cai aqui, ou quanto que sobe também, tanto faz, tá? E se você fizer a medida desses filtros para várias temperaturas de corpo negro, você vai ficar com essa linha sólida aqui. Um objeto, um corpo negro com 4.000 kelvins, ele vai ter um U menos B positivo e um B menos V positivo também, quase da ordem de 1, tá? Quase da ordem de 1. Só que aqui tem que tomar cuidado. Se ele é positivo, significa que o V tem mais fluxo do que o B, porque o eixo de magnitudes é invertido, aquele problema do Hipparcos, né? Então ele fez de 1 até 6, o brilhante é 1, fraco é 6. Então, se o B menos o V é positivo, significa que a magnitude em B é maior que a magnitude em V. Se a magnitude em B é maior, significa que ele é mais apagado em B do que em V, porque o eixo é invertido, tá? O eixo é invertido. Então, 4.000 Kelvin seria parecido com isso daqui. Ele emite mais em V do que em B. Mais em V do que em B. Por isso que é positivo, tá? Agora, se você aumenta a temperatura 10.000 Kelvin, aí você já vai ficar, né, com valores aqui mais próximos do negativo, por exemplo, 15.000 Kelvin. Então, se eu pegar a luz de um corpo negro e calcular as cores, pego a luz de um corpo negro, né? Está saindo lá, isso aqui é um corpo negro, está emitindo luz. Vamos fazer ele negro, né? Já que é um corpo negro, né? Não verde, né? Então, esse corpo negro está emitindo luz aqui. Não é luz negra, né? É luz de vários começos de onda. Se eu colocar um filtro vermelho e medir, eu vou ter um valor para R. Um filtro verde, eu vou ter um valor para o verde. Um filtro U, vou ter um valor para o U. E assim por diante, tá? Então, eu vou tirando essas várias medidas e aí eu posso calcular a diferença entre uma e outra e ver aonde que ele cai nesse gráfico. Ele vai cair num ponto aqui e, portanto, eu sei qual é a temperatura desse corpo, só com a posição que ele está caindo aqui no corpo negro. Uma estrela é um objeto real, né? Ele tem composição química, não é um objeto idealizado como um corpo negro. Então, o espectro da estrela não é parecido com o espectro de corpo negro, né? A gente já viu isso, mas olha só como é que é o espectro de corpo negro e olha como é que é o espectro de Vega, né? Não são, às vezes, nem parecidos, né? Então, há uma diferença. Se a gente fizer a mesma coisa para várias estrelas diferentes, a gente vai cair nessas duas linhas aqui. A linha das estrelas adultas, que chama a sequência principal, e a linha das estrelas supergigantes, que são estrelas que já estão morrendo. Depois, quando eu falar de evolução estelar, eu vou explicar direitinho o que são essas coisas. Então, as estrelas vão ter um comportamento semelhante. Portanto, se eu pegar uma estrela qualquer no céu à noite, e eu quiser saber a temperatura dela com o meu telescópio, né? Não só olhando, né? Porque o olho me trai, né? Então, eu vou pegar com o meu telescópio. O que eu preciso fazer para saber a temperatura de uma estrela com o meu telescópio? Pode ser um telescópio pequeno, em casa. Esses filtros Johnson ali, você compra para usar no seu telescópio, tá? Você tem como comprar esses filtros, tem loja que vende e por preços bem razoáveis. Eu preciso medir o brilho da estrela com 3 filtros diferentes. Então, eu preciso comprar 3 filtros Johnson e medir o brilho da estrela em U, B e V. Se eu medir em U, B e V, eu calculo U menos B
e B menos V. Eu tenho duas cores e vejo no gráfico onde que vai cair aqui. Conforme o lugar onde ele cai, eu já sei se a estrela é uma estrela adulta e qual é a temperatura dela, ou se ela é uma estrela, né, se cair aqui, por exemplo, supergigante, e qual é a temperatura dela, tá? Então eu consigo saber disso aí. O Marcos está perguntando na prática como é que o telescópio vai converter, né? Na verdade, não precisa se preocupar com a unidade, basta você usar a mesma unidade no telescópio, por causa dessa equação. Você vai calcular a razão entre os fluxos. Na verdade, você não mede a magnitude, você mede fluxo no telescópio, tá? Então eu vou ver qual é o fluxo que deu com a lente vermelha, qual é o fluxo que deu com a lente visível, tá? Vou calcular a razão entre eles. E a razão entre eles vai ser a diferença de magnitude. Então não importa o meu sistema de unidades no telescópio, basta que eu tenha feito a medida no mesmo sistema. Tá? E eu vou calcular, vou dividir um pelo outro, calcular isso aqui. Tem um softwarezinho, ele vai te fazer no display esse valor. Ele vai me retornar o fluxo lá e também as magnitudes, tudo, e eu já faço o que eu quiser daí. O telescópio, os detectores sempre medem em fluxo, esse é o normal deles, né? Magnitude é que os astrônomos se acostumaram a usar essa medida, mas nós poderíamos trabalhar em fluxo, se quiséssemos também. Mas não se trabalha sempre em magnitude, é o padrão. A magnitude, ou o brilho, é uma das medidas diretas que a gente tem em astronomia, tá? E são muito importantes. A cor, de certa forma, também é uma medida direta, porque é só a subtração de uma pela outra, né? Então, são muito importantes. Tem uma segunda medida direta que é fundamental em astronomia, que é a medida da distância até um objeto. Nesse curso, nós vamos ver pelo menos uma meia dúzia de maneiras de se calcular distâncias em astronomia. Essa que eu vou mostrar agora é a primeira. Ela só serve para objetos próximos da gente. Depois, até o final do curso, nós vamos ver técnicas para medir distância de objetos cada vez mais distantes, até objetos em distâncias cosmológicas, do outro lado do universo visível. Tá? Vou mostrar técnicas para medir distâncias até esses objetos. Essa técnica aqui, que se chama paralaxe, o projetor está tampando o título ali, paralaxe. A paralaxe, ela serve para medir distâncias a objetos próximos da gente, tá? Paralaxe. Um nome muito importante aí para memorizar, tá? Como que a paralaxe funciona? A paralaxe funciona no princípio de eu ter dois observadores diferentes, ou o mesmo observador em duas posições diferentes, olhando o mesmo objeto contra um fundo. Então eu tenho uma foto aqui, vamos tentar todo mundo fazer, eu sempre digo, faz todo mundo para ninguém, porque tem gente com vergonha, todo mundo estica o dedão, vamos lá, todo mundo, para ninguém passar vergonha, ninguém precisa ter vergonha de fazer, todo mundo está fazendo. Você estica o dedão, aí você mira em alguma coisa aqui, né, e você fecha um olho, depois abre o outro, fecha um e abre o outro, tá? O senhor não vai poder, né? Eu lamento, né? O senhor já sabe que não pode fazer paralaxe, né? Coitado do seu Luiz. Vai fazer o quê, né, seu Luiz? Acredita na gente. Então, se você fizer assim, você vai ver como se o seu dedão estivesse mudando de posição em relação a um fundo distante, tá? Então, nessa fotografia aqui, né? O sujeito, uma hora está com um olho, outra hora está com outro, né? O dedão muda em relação à placa de pare, lá no fundo. Muda, tá? Tem uma mudança, é uma questão angular. Eu tenho uma hora, a minha fonte, meu receptor está aqui, e outra hora está do outro lado, né? Se eu fosse um cara meio com a cabeça mais esticada, né? Os olhos mais distantes uns dos outros, né? Aumentaria a paralaxe, tá? Aumentaria a paralaxe. Isso é muito importante porque isso me dá uma medida de distância. Aliás, quem gosta de biologia sabe, né, que tem uma teoria de que diz que todo caçador, né, todo animal caçador tem os olhos na frente, como a gente, né, e não como um boi, né, que tem o olho um do lado do outro, né. Por que os animais caçadores, ou os primatas, etc., têm os dois olhos aqui na frente? Porque isso permite que ele estime distâncias através da paralaxe. Então ele sabe exatamente a distância até a presa, ou no caso, né, os primatas sabem a distância de um galho ao outro, etc. Tá? A paralaxe permite medir as distâncias através do quanto que
foi de um lado para o outro, tá? O nosso cérebro faz isso, né, automaticamente, mas se os dois olhos não tiverem uma distância entre eles, se eu tiver só um olho, eu não consigo fazer paralaxe, tá? Ou se tiver um de um lado, outro do outro, também não dá para fazer paralaxe, né? Tá? Já a presa, né, tem um olho de um lado e um olho do outro, por quê? Porque ela tem uma visão de quase 360 graus, né? Ela vê o predador vindo de todo lugar. E ela não precisa saber que distância que o predador está, ela só sabe que tem que correr, né? Não importa a distância que o bicho está, né? Ela tem que correr, é isso que ela tem que fazer, né? E o predador não, ele tem que saber a distância porque ele tem que dar o golpe certeiro num certo momento, né? Então, a paralaxe é usada pelos astrônomos para medir distâncias até estrelas. Como que a gente faz isso? Essa configuração aqui. A Terra orbita em torno do Sol, né? Então, se eu pegar, por exemplo, uma estrela que esteja mais próxima da Terra do que em relação a estrelas num fundo distante de estrelas, num mês, a estrela vai estar aqui em relação ao fundo de estrelas fixas, digamos assim, essas brancas, tá? A estrelinha que está mais próxima é a verde. Ela vai estar aqui. 6 meses depois, ela vai ter como que andado para o lado, ó. Ela estava aqui fora desse quadrado, né? 6 meses depois ela entrou para dentro do quadrado, entre aspas, né? Entrou, na verdade, nessa projeção, a questão da paralaxe. O eixo aqui é o diâmetro da órbita terrestre. O diâmetro da órbita terrestre, tá? Se você desenhar aqui, você tem um triângulo. O raio da órbita terrestre, que a gente conhece, e tem a distância da Terra até a estrela, ou o objeto que eu quero medir a distância. Alfa é o ângulo, é o quanto que andou no céu. Então eu só preciso medir essa distância angular lá no céu. 1 grau, meio grau, 0,1 grau, enfim, quanto que se deslocou lá no céu, tá? E aí a distância vai ser dada por essa fórmula aqui. Algumas coisas que são importantes para a paralaxe. Primeiro, eu preciso ver um fundo fixo para poder comparar, né? Se eu não tiver nada para comparar um com o outro, não dá, né? Se, por exemplo, for no céu sem estrelas nenhuma no fundo, eu não vou conseguir ver que mexeu, né? Eu preciso comparar em relação a alguma coisa. Essa coisa, inclusive, pode se mexer também. Pode todas as estrelas estarem se mexendo desde que estejam mais distantes e eu vou ter que calibrar essa história. Mas, em geral, elas não se mexem. Agora, o quanto que ela vai se mexer aqui, esse grau, né? Vai depender da distância da Terra até essa estrela e do tamanho da órbita. Então, se a estrela estiver muito longe, o quanto que se mexe no céu é muito pouco. Então, eu tenho uma limitação instrumental aqui. Se o meu instrumento não tiver capacidade de detectar aquele movimento, eu não vou conseguir medir a paralaxe, tá? Eu poderia tentar, né, uma base maior para medir a paralaxe, mas como a gente em geral está preso à Terra, né, a base é o diâmetro terrestre. Se o objeto estiver perto, eu não preciso esperar 6 meses, né? Eu posso esperar aqui só a Terra se movimentar um pouco aqui na órbita, 1 mês, 2 meses, e eu já consigo medir alguma paralaxe, se ele estiver perto, tá? Essa daqui é a fórmula, digamos assim, da paralaxe. Ela dá uma medida direta da distância. É uma medida direta de distância. Não tem inferência nenhuma, não tem modelo matemático por trás disso, não tem nada. É uma medida direta da distância. Isso é muito importante. Eu tenho uma medida direta do brilho, a magnitude, e agora eu tenho uma medida direta da distância. Não depende de nenhum modelo teórico, de nada disso, tá? Isso é muito importante para a gente. Então, a gente precisa agora definir algumas unidades de distância, porque as distâncias que a gente vai medir aí são muito grandes. Não dá para usar centímetro, milímetro, polegada, nada disso, tá? Algumas unidades de distância muito utilizadas em astronomia. 3 delas. A primeira é a unidade astronômica. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol. No começo, as primeiras medidas de paralaxe que se fazia, não se sabia, né, qual era a distância da Terra ao Sol, ou do Sol à Terra, tanto faz. Não sabia. Então se dizia, esse objeto vai estar tantas vezes a distância que a Terra está do Sol. Por exemplo, 100 vezes a distância que a Terra está do Sol.
Se eu soubesse a distância que a Terra está do Sol, eu poderia ver a unidade certinho, mas se eu não sei, né, está 100 vezes, 1000 vezes. Isso já é muito importante para os modelos cosmológicos, por exemplo. Se o universo é um universo que está próximo de nós ou está distante, né? Se um evento astronômico aconteceu na atmosfera da Terra, por exemplo, os cometas são um fenômeno meteorológico ou são um fenômeno astronômico, os cometas, né? Medindo a distância, a paralaxe até um cometa, eu consigo saber. Eu consigo saber se ele está muito longe ou muito perto da gente, tá? E são coisas que, por exemplo, foram feitas para a gente poder ter ideia, né? O que seria um cometa, né? Porque o Aristóteles achava que o cometa era um fenômeno meteorológico, né? E depois os astrônomos diziam, não, um cometa é um fenômeno astronômico, alguma coisa que acontece fora, distante da Terra. Como é que eu vou confrontar esses dois modelos? Medindo a distância até o tal do cometa, né? Porque se é um fenômeno meteorológico, tem que estar aqui pertinho da gente. Então, com a paralaxe, né, eu vou ver que ele está bem perto da gente. E não estava, estava longe. Então, a unidade astronômica é a primeira medida de grandeza, tá? Ela vale em unidades ali, ó, 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros, ou seja, 150 milhões de quilômetros. A outra unidade de grandeza muito comum que você vai encontrar aí, já deve ter encontrado, é o tal do ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 quilômetro. Desculpa, em um ano. Distância que a luz percorre em um ano. Ano-luz, tá? Então, se você pegar um raio de luz, deixar ele viajar em linha reta por um ano, ele vai viajar por isso daqui, muito mais do que a distância da Terra ao Sol, né? 10 mil vezes mais, tá? Então, vai bem rápido, né? A distância a outra medida de distância importante, e é a que a gente vai usar quase esse curso inteiro, chama parsec. O parsec, geralmente, assim, nos artigos de divulgação científica, se usa ano-luz como medida de distância, porque é uma medida mais intuitiva para o leigo, né? O leigo sempre, o ano-luz é intuitivo, é a distância que a luz viaja por um ano, é uma distância enorme, ótimo. Mas em astronomia, não se usa isso. Se você pega os artigos de astrofísica, a medida de distância que é utilizada é o parsec. O que é o parsec? O parsec é a distância de uma estrela com paralaxe de 1 segundo de arco. 1 segundo de arco é o seguinte, eu tenho 360 graus, é um círculo completo. Então, um círculo completo tem 360 graus. Se eu pegar 1 grau, eu posso dividir esse 1 grau em 60 pedacinhos. 1 grau tem 60 minutos, tá? Tem 60 minutos. Se eu pegar um pedacinho desse e dividir em mais 60 vezes, eu vou ter 60 segundos. Tá? Então, 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 1 grau tem 3.600 segundos. Tá? 3.600. Isso significa, né, 1 grau, lembra que 1 grau é um pouco mais que a ponta do meu dedo, né? A ponta do meu dedo é meio grau. Então, 2 pontinhas aqui, né? 1 grau é isso aqui, tá? Se eu dividir isso daqui, né, essa medida angular, em 3.600 pedaços, eu vou ter 1 segundo de arco. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, 1 parsec é a distância que uma estrela tem que estar para eu medir uma paralaxe de 1 segundo de arco. Tá? De 1 segundo de arco. Então, é isso daqui. 1 parsec é a distância que uma estrela está para eu medir 1 segundo de arco. Tá? Forma esse triângulo, uma unidade astronômica, 1 parsec, 1 segundo de arco. Essa é aqui, essa é a medida. Tá? E, geralmente, os astrofísicos usam o parsec como medida de distância. Por que os astrofísicos usam o parsec e não o ano-luz? Porque as duas são, inclusive, parecidas. 1 parsec é 3,26 anos-luz, mais ou menos 3 anos-luz. Os astrofísicos usam o parsec e não o ano-luz porque o parsec dá uma medida direta da paralaxe. Então eu sei, aquela estrela está a 1 parsec. Eu já consigo imaginar, né, qual é o telescópio que consegue observar a paralaxe naquela estrela, porque é a paralaxe de 1 segundo de arco. Então já é uma relação direta. Não acontece isso com o ano-luz. Por causa disso, historicamente, os astrofísicos ficaram com a medida de distância em parsec, tá? Então, até o final desse curso agora, a gente vai só falar de parsec, praticamente. Esse gráfico aqui, só deixa eu ver a hora. Esse gráfico aqui é um gráfico interessante. É um gráfico
que mostra a nossa capacidade de medir distâncias através da paralaxe com o passar do tempo. Então tem aqui a medida, tá? Em arco segundo contra o ano em que a gente alcançou aquela medida. Por exemplo, o Hipparcos mediu a distância até 1000 estrelas no olho. No olho, a distância até 1000 estrelas. Para isso, né, claro que ele não tinha um olho assim brutal, né? Ele conseguia medir mais ou menos 1 grau de paralaxe, que é bastante coisa. Então ele media, né, em torno de 1000 segundos de arco, né? Pouco menos de 1 grau, né? 1000 segundos de arco, 1 grau tem 3600, né? Isso aqui em 150 anos antes de Cristo. Ele mediu a distância até 1000 estrelas. Depois aqui tem vários, vocês podem pegar depois o gráfico e dar uma olhada, né? Tem vários, né? O Tycho Brahe, que foi quem introduziu os primeiros instrumentos mais precisos para medir esse tipo de coisa em astronomia, ele mediu a distância até mais 1000 estrelas, além das do Hipparco, né, mais 1000 estrelas, e ele conseguiu ir até 100 segundos de arco. Então as estrelas estavam pertinho da gente, pertinho, né? 1 segundo de arco é 1 parsec, lembra? Então 100 segundos de arco é 1/100º de parsec. A estrela estava bem pertinho da gente. 1/100º de parsec, em termos de hoje, de astronomia, está colada na gente, tá? E depois vai melhorando aqui essa medida, né? E a gente chega até aqui na nossa época, ano 2000, né? Com o melhor de todos, que é um satélite que já está em órbita, já está coletando dados, que se chama satélite Gaia. O Gaia, ele vai medir a paralaxe de 1 bilhão de estrelas. 1 bilhão. E é óbvio que ele vai ter que fazer isso automaticamente, porque não tem astrônomo suficiente no mundo para analisar esses dados, né? Então vai fazer isso sozinho. Ele vai medir 1 bilhão de estrelas e a paralaxe que ele vai atingir aqui, olha só, é de quase, são 10 milionésimos de arco, tá? É muita precisão, tá? Isso é um telescópio espacial, o Gaia. O Gaia já está, aqui eu botei futuro, mas na verdade ele já está obtendo os dados. Conseguiu? Consegui ainda, aqui, ó. Só que tem que ser na mesma distância aqui, ó. Eu consegui. Ah, ele mexe a cabeça, né? Não viu? Eu enxergo como você fecha o olho, sabe? Você enxerga, você vê? Fez certinho. Então, o Gaia já está em órbita, já está coletando dados, só que ainda não teve uma divulgação massiva de dados dele, tá? Pelo menos hoje, até hoje, né? Mas logo vai ter essa divulgação. E essas medidas diretas são fundamentais para depois a gente poder fazer outras medições importantes, tá? Uma medição importante é saber quanta luz no total uma estrela emite. Então, se eu pegar, por exemplo, uma vela, né? E for ver quanta luz passa por unidade de área, digamos que eu meça 16 fótons passando por ali. Se eu dobrar a distância, eu vou ter 4 unidades de área. Então a distância aumenta 2 vezes, a área aumenta 4 vezes. Portanto, o número de fótons que vai passar por essa área, né, vai ser 4 vezes menor, porque eu tenho 4 áreas. Se eu aumentar 3 vezes, a área vai aumentar por um fator 9. 4 vezes por um fator 16. Então, se eu for 4 vezes mais distante da vela, ao invés de ter 16 fótons, eu vou ter um fótonzinho só passando por unidade de área. A gente diz que o fluxo medido, a quantidade de luz que eu meço por unidade de área, cai com o quadrado da distância, tá? Cai com o quadrado da distância. Então, eu posso, né, relacionar o fluxo total de uma estrela, o fluxo intrínseco de uma estrela, a luminosidade dela, quanta energia ela emite, com o fluxo que eu meço aqui, se eu souber a distância que eu estou até a estrela, né? Então, se eu tiver a medida da paralaxe e a medida da magnitude da estrela, que são 2 medidas diretas, eu consigo saber qual é a luminosidade intrínseca, quanta energia por unidade de tempo essa estrela gera e emite, né, espalha pelo universo. Isso é fundamental para qualquer modelo físico que eu queira ter daquela estrela. Eu preciso saber quanta energia a estrela gera, tá? Então, com essas 2 medidas fundamentais, eu consigo ter essa informação. Eu posso fazer o seguinte, imaginar, por exemplo, os astrônomos costumam fazer isso. Como é que eu posso comparar estrelas diferentes se eu tenho a magnitude delas e tenho a distância até essas estrelas? Eu posso imaginar que as duas estivessem a uma distância padrão, digamos 10 parsecs. Tá? E aí eu poderia fazer uma comparação justa entre essas estrelas.
Então, se eu pegar e trazer essa estrela para 10 parsecs, a magnitude dela vai mudar, porque o fluxo dela muda, né? Por exemplo, imagina que ela está distante. Se eu trago ela para 10 parsecs, o fluxo dela vai aumentar muito, né? Porque a distância entre ela e eu diminuiu. Se ela estava pertinho de mim, eu vou levar até 10 parsecs, o fluxo dela vai cair bastante, né? É o que aconteceria com o Sol. Não dá para comparar hoje o Sol direto com uma outra estrela, mas se eu colocasse as duas a 10 parsecs, como é que elas se comparariam, né? Então a gente pode fazer, né? Bota isso nessa equação, não vou explicar todos os detalhes aqui, mas a gente tem o que a gente chama de módulo de distância dessa estrela. Qual é a magnitude, né, absoluta que essa estrela teria? No caso, por exemplo, se você pega à noite e vai observar a constelação do Cão Maior, você vai ver uma coisa como essa. Sirius é uma estrela bem brilhante, então eles representam como uma bola grande, e as outras estrelas da constelação do Cão Maior são bolinhas pequenas. Agora, essas estrelas não estão todas à mesma distância, né? Elas são em distâncias diferentes, e também não têm brilhos intrínsecos iguais. Se eu pudesse colocar todas elas à mesma distância, eu veria algo assim. Sirius seria uma das menos brilhantes da constelação. E hoje Sirius é a mais brilhante do céu. Seria uma das menos brilhantes da constelação. As outras estrelas que parecem quase não parecem brilhantes, né? Seriam muito mais brilhantes, apareceriam para mim muito mais brilhantes do que Sirius. Porque elas não têm as mesmas magnitudes e não estão às mesmas distâncias. Então, colocando todas as estrelas na mesma distância, entre aspas, eu poderia fazer uma comparação justa delas, tá? Essa distância que a gente costuma imaginária, né, seria esses 10 parsecs, tá? Uma outra medida fundamental que eu posso tirar daí, então, a primeira coisa que eu tenho é essa, poder comparar de maneira justa as estrelas. A segunda medida fundamental que eu posso tirar das estrelas, mas é uma medida indireta, seria a temperatura efetiva das estrelas. Aqui, em amarelo, tem o gráfico do Sol. Desculpa, o espectro do Sol, tá? Em amarelo. Então, se eu for lá e medir o espectro do Sol, eu tenho isso daqui. Se eu quiser inferir uma temperatura, uma das maneiras que eu tenho para fazer isso é ajustar um espectro de corpo negro, que seria a curva cinza, ao espectro do Sol. Os dois não vão ser iguais, porque o espectro de corpo negro é um espectro idealizado, né? Mas eles vão guardar semelhanças. Eu vou tentar ajustar o espectro de maneira que o fluxo total do Sol seja igual ao fluxo do espectro de corpo negro. Tá? Aí vou ter uma comparação justa, ou seja, qual é a temperatura que um corpo negro teria que ter para emitir a mesma quantidade de luz que o Sol emite. Só que só a temperatura não é uma grandeza, não é suficiente. Eu ainda precisaria saber a área total do Sol que está emitindo. Eu preciso ter um corpo negro com o mesmo tamanho, né? Para emitir um fluxo equivalente, né? Justo entre os dois. Só que para saber a área total que emite, eu preciso saber, na verdade, a luminosidade total do Sol. E, portanto, eu preciso saber da distância verdadeira até ele. Então, para poder calcular a temperatura efetiva, na verdade, eu preciso saber a magnitude absoluta da estrela, qual é o brilho verdadeiro que ela tem, né? E preciso saber, portanto, a distância que eu estou até essa estrela. Preciso fazer essa medida, tá? Então, com a distância, eu posso medir a temperatura. Sem a distância, essa medida da temperatura, ela fica meio capenga, tá? Não fica boa. Essa é uma medida fundamental indireta. Então, daqui por diante, a gente vai falar direto de temperatura das estrelas. Uma das maneiras de se medir, entre aspas, a temperatura é fazer esse ajuste, que não vai dar a temperatura exata, mas vai dar uma temperatura aproximada, tá? Uma ordem de grandeza aproximada. Exceto para algumas estrelas que têm uns espectros muito ruins, muito problemáticos. Por exemplo, tem a estrela Vega, né? Ela é de um tipo de estrelas que tem espectros que tem esse comportamento aqui, ó. O espectro vai aumentando e de repente ele tem uma queda, tá? Uma queda aqui nessa região aqui, tá? Quando eu vou tentar fazer o ajuste, né? Só por essa parte do gráfico eu obtenho uma temperatura absurda, tem 15.000 kelvins, né? Se eu tento ajustar
por todo o gráfico, eu vou obter uma outra temperatura. Então, essa maneira de medir temperatura através do corpo negro não é legal para alguns tipos de estrela. Funcionou para o Sol, mas para esse tipo de estrela aqui não funciona. Aí eu vou precisar de um modelo mais refinado para fazer isso do que eu fiz só com o Sol, tá? Eu ainda preciso do brilho total e da distância, mas vou precisar de um modelo mais refinado. Um modelo como esse daqui, tá? Então, você tem duas linhas aqui, né? A linha preta e a linha vermelha. Isso aqui são modelos teóricos para esses espectros dessas estrelas, tá? São modelos que não é uma equação, é um cálculo de computador. A gente simula como é que seria a atmosfera da estrela e a partir da atmosfera a gente sabe qual é o espectro que essa estrela aqui vai gerar. E aí, sabendo a distância, de novo, a distância e a magnitude da estrela, eu consigo fazer essa medida aí. Por se falar em espectro, as estrelas variam muito no tipo de espectros que elas têm, tá? E essa é uma informação que os astrônomos usam ao extremo. Se você pegar diversas estrelas no céu à noite e for medir o espectro delas, você vai ter digamos, uma faixa como essa daqui, tá? Você vai ter estrelas que têm espectro como esse daqui, que é quase uma coisa contínua que sobe, né? Até estrelas que o espectro vai mudando para vir até aqui. Essas estrelas aqui, o espectro emite muito no azul, né? A parte do azul é muito maior do que a parte do vermelho. Depois começam a ficar características as linhas do hidrogênio aqui, tá? Da série de Balmer. Ficam características aqui, e o contínuo, né? E depois aqui, o espectro a gente diz que ele vai avermelhando, a parte do vermelho vai ficando muito mais intensa do que a parte do azul, do ultravioleta, tá? São todas estrelas diferentes aqui, todas elas estrelas diferentes. Se você vai observando o céu de várias estrelas, todas elas vão cair num tipo espectral desse daqui. Então, para isso, os astrônomos criaram o que a gente chama de classificação espectral. A gente pegou e deu nomes para esses espectros e identificou características neles, tá? A primeira vez que isso foi feito por um grupo coordenado por esse astrônomo, Edward Pickering. E ele contratou várias mulheres, porque elas eram bem detalhistas, para olhar isso daqui, tá? E elas fizeram essas várias classificações e analisaram isso. Algumas dessas mulheres ficaram bem famosas pelas descobertas que fizeram. Depois a gente vai falar de algumas delas ao longo do curso, tá? Porque ao analisar esses espectros, eles aprenderam muita coisa, né? E algumas delas propuseram algumas teorias bem interessantes sobre as estrelas, estudando esses espectros, tá? Então essa foto aqui é de mais de 100 anos atrás, né? Esse astrônomo com a equipe dele. Basicamente, eles pegavam vários tipos de espectros e eles iam estudando e classificando isso, né? Tá? A classificação que eles criaram, depois foi trabalhada, né? Com o tempo se trabalhou, se desenvolveu mais, mas é uma classificação que é usada até hoje, tá? Usa-se letras, principalmente, para dizer a diferença de temperatura das estrelas. Então, uma estrela chamada do tipo O é uma estrela azul, uma estrela muito quente e que vai ter linhas de hélio ionizado muito forte. Depois, estrelas do tipo B são estrelas esbranquiçadas, mas um pouco mais frias, por exemplo, Rigel, né? Depois, estrelas do tipo A, que seria como a Vega ali, estrelas com temperatura de 9.000 Kelvin e muitas linhas de hidrogênio. Depois, branco-amareladas, tem bastante linha de metais já. Metais, na astronomia, tudo que não é hidrogênio e hélio se chama metal, tá? Então, esse tipo de estrela vai esfriando, cada vez vai esfriando. À medida que vai se esfriando, essas estrelas vão aparecendo mais metais, tá? Então, estrelas do tipo G, que é o Sol, amarelas, K, alaranjadas e M, estrelas vermelhas. Essa é a classificação aqui mais conhecida, que foi criada por aquelas mulheres ali, né? Mas ela depois foi estendida. É uma classificação que todo astrônomo sabe de cor, tá? Você fala, a estrela do tipo G, o sujeito já sabe a cara do espectro, quais linhas tem no espectro, qual é a temperatura típica, é uma coisa padronizada. Para decorar isso daqui, tem uma formulazinha mnemônica, um pouquinho,
que é o seguinte: ou be a fine guy ou girl, depende do que você quer, né? Kiss me. Então, ó, seja um garoto legal e beije-me, tá? Então é uma formulazinha que vem em todos os livros de astronomia, uma coisa boba, mas que todos os livros de astronomia trazem, então eu não podia omitir também, né? Porque ajuda a lembrar, tá? Então lembra que o esquema aqui é de temperaturas altas até temperaturas mais baixas, estrela do tipo M, tá? Então seria estrelas de temperatura mais baixa. Essa parte, o que aparece de metal, outro elemento químico, você tira, na verdade, você conclui a partir das temperaturas. Então, para vocês terem uma ideia, né, convertendo isso para unidades mais físicas. Então, eu posso pegar as classes espectrais, eu posso dividir ainda, né? O, B e tal, eu posso dividir em 10 pedaços, O2, O3, O4, tá? Posso fazer subdivisões mais finas dessa classificação. Então, desde estrelas do tipo O até estrelas do tipo M. O que varia, né? Primeira coisa, o mais importante, temperatura varia, né? Vai desde estrelas muito quentes até estrelas bem frias. Mas junto com a temperatura variam outros parâmetros físicos que a gente vai estudar na próxima aula, que são o raio, estrelas do tipo O são grandes, estrelas do tipo M são pequenininhas, a massa, junto com o raio, né? Então o raio decresce, a massa também, e a luminosidade total das estrelas também varia com o tipo espectral. Eu falei, a composição química, né, o que vai aparecer, vai depender essencialmente da temperatura. Então aqui a gente tem um gráfico, né, que vai mostrando o seguinte: o tipo espectral, que pode ser um eixo de temperatura, temperaturas altas até temperaturas baixas. Se a temperatura for alta, vai aparecer hélio ionizado, depois hélio neutro, hidrogênio, metais ionizados e finalmente metais neutros. E eventualmente até moléculas vão começar a aparecer para estrelas bem baixas. Aparecem linhas no espectro, linhas de molécula. Tá? Então, pela temperatura eu sei o que vai aparecer de elemento químico e, portanto, eu sei para cada tipo espectral o que aparece. Por exemplo, aqui é um pedaço de uma estrela de um espectro de Vega. No espectro de Vega aqui, os nomes estão pequenininhos, mas essas linhas principais aqui são linhas do hidrogênio. Então são linhas enormes, né, bem profundas, são marcadas as linhas do hidrogênio em Vega, porque Vega é uma estrela do tipo A, e estrelas do tipo A têm linhas de hidrogênio descaradamente intensas no espectro. Mas junto com linhas do hidrogênio, você vai ver linhas de metais, por exemplo, cálcio, ferro, magnésio e outros aqui que eu não consigo ler porque a letra já ficou muito embaralhadinha, tá? Mas são linhas pequenininhas, todas elas as linhas pequenininhas, tá? Essas pequenas linhas de absorção. Então, ao pegar o espectro de uma estrela, eu identifico as linhas, pelas linhas eu já sei qual é a temperatura e pela temperatura eu já sei qual é o tipo espectral da estrela, tá? Então, eu já sei quais são as propriedades daquela estrela. Agora, eu não tenho identificação do tamanho da estrela, porque a temperatura não necessariamente está relacionada com o tamanho da estrela. Eu posso ter uma estrela gigante de 5.000 kelvins e uma estrela pequenininha de 5.000 kelvins. Os elementos químicos que vão estar presentes no espectro de uma e de outra vão ser os mesmos, tá? As linhas, as proporções também vão ser muito semelhantes, mas o tamanho eu não vou tirar. O tamanho vai aparecer como consequência, na verdade, da luminosidade. Porque se eu tenho uma estrela enorme, de 5.000 Kelvin, a área dela superficial é gigante. Então a luminosidade total da estrela é gigante, porque ela tem uma área enorme para emitir luz. Se a estrela é pequenininha e tem 5.000 Kelvin, a luminosidade vai ser baixa, porque a área dela para emitir luz é pequenininha. Tá? E a consequência que eu tenho disso daí, então, é que se eu calcular, eu vejo duas estrelas que têm a mesma classificação espectral, mas eu meço a distância até as duas e meço a magnitude aparente delas. Eu vejo que a luminosidade é diferente. Então, o tamanho das duas estrelas é diferente. Tá? Outra grandeza importante que vai me dar o tamanho da estrela é a gravidade superficial. Porque se eu tenho uma estrela grande, né, e uma estrela pequena, e as duas têm a mesma massa, digamos assim, a gravidade na superfície da estrela grande vai ser bem pequenininha.
enquanto a gravidade na superfície da estrela pequena vai ser grande, porque a gravidade, né, quanto mais distante o objeto, menor a força gravitacional. Então, na superfície da estrela grande, a gravidade é pequenininha. E a gravidade interfere na forma das linhas. Deixa eu ver o horário. A gravidade superficial interfere na forma das linhas, tá? Por exemplo, quanto maior for a gravidade de uma estrela, a gravidade superficial de uma estrela, né? Menor vai ser a linha aqui, tá? Se a gravidade for baixa, a linha é bem grande. Isso tem a ver porque a linha está relacionada com os gases, né? Os gases ou plasma na superfície da estrela. Então, a gravidade está relacionada, de certa forma, com a pressão daquele gás, e a pressão está relacionada à velocidade das moléculas. Então, se eu tenho a gravidade muito grande, as moléculas vão acabar absorvendo menos nessa linha aqui, tá? Se a gravidade é baixa, absorve mais. Então, medindo as propriedades da linha e a propriedade da magnitude absoluta da estrela, a luminosidade da estrela, eu sei qual é o tamanho. Então eu posso criar uma segunda classificação espectral paralela à primeira, as duas são usadas, que é a classificação de luminosidade. A primeira classificação que eu mostrei para vocês é a classificação de temperatura. Agora eu posso criar uma classificação de luminosidade que, na verdade, está relacionada ao tamanho das estrelas. A classificação de luminosidade tem essas letrinhas. 1A, né? São as supergigantes luminosas. Então eu vou fazer assim, ó. Rigel é uma estrela do tipo B, naquela subdivisão de 0 a 10 é B8, e é 1A, porque ela é supergigante, superluminosa. É uma estrela que tem um raio enorme, e é superluminosa por causa disso, tá? Por causa desse raio enorme. Depois a 1B seriam as supergigantes, Betelgeuse. Depois eu tenho as gigantes luminosas, que seria 2, tá? Aqui você vê que, na verdade, começou como classificação 1, né? 1, só que depois dividiram entre 1A e 1B. Do tipo 3, Aldebaran. Então, Aldebaran, olha só. Você vai pela classificação, vai interpretando, né? Aldebaran é uma estrela do tipo K. Uma estrela do tipo K é uma estrela fria, né? Ou Be a Fine Girl, Kiss Me. Então, Kiss Me está lá no final, ó. M é bem fria. Betelgeuse é mais fria do que Aldebaran. Mas Betelgeuse tem mais luminosidade do que Aldebaran. Então, Betelgeuse é muito maior do que Aldebaran, tá? Então, a primeira dá a temperatura e a segunda vai dar o tamanho ou luminosidade. E, por fim, eu tenho eu tenho ainda as subgigantes e, por fim, eu tenho as estrelas anãs. Anãs em relação às outras, não que elas sejam pequenas. O Sol é uma estrela anã. Na verdade, quase todas as estrelas são estrelas anãs. A maior parte das estrelas do universo são anãs. É que algumas poucas estrelas são grandes demais e chamam a nossa atenção, tá? Mas a maior parte das estrelas são estrelas anãs. Então, o Sol é uma estrela assim, G2,5. G2,5, tá? Em termos de luminosidade. Tem muitas outras classificações, para encerrar aqui, diversas outras, se você for pesquisar isso aqui, dá para dividir cada esquema desse em vários outros subesquemas, e tem outros esquemas paralelos de classificação que se supõe são melhores, mas esses dois esquemas são os que você com certeza vai encontrar em qualquer livro de astronomia, em qualquer artigo de astrofísica, tá? Então é uma maneira de classificar as estrelas. Na próxima aula, a gente vai aprofundar daí nas propriedades das estrelas e como é que a gente mede essas propriedades a partir disso aí. Especialmente a gente vai falar da evolução das estrelas, como é que uma estrela nasce e evolui, tá? Então até mais.